Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje, galera, nós vamos debater bastante aí sobre os assuntos que digamos assim, que estão fervendo aí no mundo do futebol, que recentemente, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo do Catar. Nesse episódio nós vamos falar bastante dessa classificação do Brasil para a Copa do Mundo do Catar, que já, digamos assim, que foi uma das melhores campanhas dos últimos tempos, Brasil invicto, entre outras coisas, para o Pablo aí descer além, a gente descer além um pouquinho no Tite, para não perder o habitual, né, galera? Vamos falar bastante aí é o retorno do Daniel Alves, com 38 anos de idade ao Barcelona, que eu acredito nós vamos falar bastante aqui. Vai jogar muito, até porque o Barcelona não tem lateral à altura do Daniel Alves, e também, infelizmente, vamos falar bastante aí desse Fernando Diniz encerrando a sua passagem pelo Vasco da Gama de forma melancólica e que não conseguiu acesso. E vamos começar primeiro, galera, já que são 3 assuntos, vocês já estão acostumados aqui, se eu não me engano, lá atrás nós fizemos um podcast, porque geralmente nós fazemos 2 assuntos, que é o habitual aqui do nosso podcast. Mas quando são 3 assuntos aqui, a gente não vai se prolongar muito em um determinado assunto, para ter tempo suficiente, só para vocês saberem o informativo que eu estou falando, só para ter tempo suficiente para cada assunto. Então, nós não vamos nos prolongar muito nos assuntos para dar tempo, é claro, de falar 2, 3. Se eu não me engano, nós fizemos isso naquele episódio que nós fizemos do Haaland também, que nós falamos de 3 assuntos. Bom, Pablo, nós vamos começar aqui com o Vasco, com essa história do Fernando Diniz, aí depois, consequentemente, nós falamos sobre o Brasil, essa classificação do Brasil, e por último do Daniel Alves, não menos importante do Daniel Alves, é claro. Qual foi o grande problema do Vasco nessa temporada? Porque não tem nem como falar que essa foi uma temporada, como dizia outro, pífia, horrível, horrorosa essa temporada do Vasco, que se esperava o acesso, o time que o Vasco montou, um dos melhores times da Série B. E o que o Vasco fez tá tomando goleada atrás de goleada de times assim que estão lá embaixo na tabela. Então, não consegui entender esse final, de meio para final de temporada do Vasco, é uma temporada melancólica que acabou se tornando esse final de temporada. Qual é o grande problema do Vasco? Qual foi o grande problema do Vasco nessa temporada, Pablo? Mau planejamento, mal contratação de jogadores, de treinadores, achar que o problema passa de fato pelo Alexandre Pássaro, que fez a contratação desse elenco, montou esse elenco vindo do São Paulo, né? Não é à toa que trouxe o Fernando Diniz também, porque quando o Fernando Diniz estava no São Paulo, o Alexandre Pássaro também estava. Então, qual é o grande problema do Vasco? É mau planejamento, passa pelas mãos do Alexandre Pássaro, o maior culpado é o presidente, que está mais perdido que cego em tiroteio. E também por 2 perguntas em uma. E também por que será que o Fernando Diniz não deu certo nessa passagem mais recente aí que o Vasco teve como um treinador? Cara, primeiramente, o problema do Vasco é o Vasco. O maior inimigo do Vasco é o Vasco. Tem um novo presidente, né, que é o Salgado. É um cara completamente alheio ao Vasco, tipo, assim, esse cara é presidente do Vasco, eu nunca vi esse cara, eu simplesmente nunca vi, só ouvi falar do nome dele. Tudo bem que eu não sou vascaíno, então não é pra eu saber quem ele é de fato mesmo, mas, pô, tu fala Landim, todo mundo sabe quem é Landim do Flamengo, todo mundo sabe quem é o Marcos Braz do Flamengo, todo mundo sabe quem é o Duílio do Corinthians, enfim, entre outros, né, Rodrigo Caetano, todo mundo sabe quem é o presidente também do Atlético Mineiro agora, que eu esqueci o nome dele, é o Calil, né? Não, o Calil... Não, o Calil não. Calil é o governador, mas que já foi presidente do Atlético também. Todo mundo sabe quem são essas pessoas. E esse cara parece que, sei lá, tomou chá de sumiço nas piores etapas aí do Vasco. Na temporada o cara não apareceu, não deu um parecer, não deu uma satisfação para a torcida. E a gente vê aí, né? Ele parece meio que só um soldadozinho, um fantoche, como era mais ou menos a Patrícia Amorim no Flamengo lá, aquele time do Flamengo lá que contratou o Ronaldinho e tal, depois só foi ladeira abaixo. E isso é complicado, cara, porque a gente vê que o clube não tem comando, não tem administração, não tem estrutura, não tem nada para fazer o mínimo que se esperava dele, que não era nem ganhar o campeonato
da Série B e sim se classificar ali em quarto. E o Vasco não Não, o Vasco não conseguiu nem chegar no G4 o campeonato inteiro. É uma coisa mais absurda ainda. Aí, assim, começo do ano, beleza, eles contrataram o Pássaro. Tá, você contrata o Pássaro pro cara fazer a gestão de futebol do teu clube. Mas você pega o currículo do cara e a gestão que ele fez no São Paulo foi uma das piores que o São Paulo já teve. Então, o erro já começa por aí, beleza. Aí, pô, o cara começa a pegar tudo de ruim do São Paulo e trazer pro Vasco, tá ligado? O que acontece? Pô, como assim, cara? O cara pegar as paradas tudo de ruim do São Paulo e trazer pro Vasco. O cara tá ajudando o São Paulo, é isso? Não é possível, mano. Mas, enfim, ele conseguiu trazer aí alguns jogadores. Trouxe o Léo Matos, trouxe o Zeca, trouxe o Vanderlei, trouxe o Morato. Mas quem aí que ele trouxe? Léo Jabá também veio aí. Léo Jabá que tava na Europa, voltou pro Vasco, se não me engano, porque tava machucado, não tinha previsão de voltar e aceitou esse desafio aí, né? Veio o Zeca também, lateral esquerdo. Direito, né? Direita e esquerda, joga nas duas. Ele não joga, né? Ele só tem a posição. Ele não joga, exatamente. Eu não sei quem é pior, se é ele ou ele é o Matos, cara. Tem também o Marquinhos Gabriel, enfim. O Vasco montou um time de grife e depois no finalzinho ainda pegou o Nenê também. O Vasco montou um time de grife, o que a gente esperava é que com esse time do Vasco, o Vasco subisse com uma facilidade. Mas o erro começa quando você monta esse time para disputar a Série B. Você sabe que a situação do Vasco financeiramente, né, a gente sabe como é que o Vasco tem se portado aí nos últimos anos. Aí, para gerir isso, porque a gente sabia que era um time forte, mas que, assim, os caras teriam que acreditar no projeto. Aí eles contratam o Marcelo Cabo. O erro já começa aí. O cara começou mal o Campeonato Carioca, jogou mal o Campeonato Carioca, o Vasco ficou em quinto no Campeonato Carioca e comemorou como se fosse um título aquela foi Taça Rio, né? Aquela Taça Rio, quinto lugar, ridículo isso, e a partir disso o Vasco foi pra Série B. E, mano, foi só a ladeira abaixo, porque a gente já sabia aí que o reflexo que o Vasco teria seria o do Campeonato Carioca, e não teve outra. O Marcelo Cabo simplesmente degringolou no Vasco e não conseguiu chegar no G4, cara. O Vasco não frequentou o G4. Aí, pô, demitiram ele, já foi tardiamente, beleza, mas ainda dava pra salvar a temporada. Aí eles contrataram o Lisca, que eu acho até válido, até porque pela temporada que ele tinha feito ano passado no América e tal, acho até válido a contratação dele. Creio ali que teve alguns empecilhos ali pro trabalho dele não dar certo, porque o que ele apresentou no Vasco, assim, apesar do Lisca não ser o melhor dos melhores, o primor tático dos técnicos e tal, acho que não era trabalho para ele deixar o Vasco onde deixou, e ele tinha que sair mesmo porque não dava para prolongar uma coisa e o Vasco se dar por vencido na temporada já ali e falar que já não ia subir, que já ia pensar no ano que vem na outra Série B. E aí vem o erro por completo, que isso é desespero total, você pegar o Fernando Diniz, cara. Aí não dá. Isso daí é um tiro no pé, um tiro na cabeça, porque, assim, cara, a gente sabe como é que é o estilo Diniz. O Diniz com um time mais ou menos, ele vai conseguir ali fazer o time jogar competitivamente em certo período, porque o time vai se entrosar e tal, blá, blá. Mas, pô, nunca deu certo, cara. Nem no Audax, onde o cara mais deu certo, ele não ganhou nada no Audax, cara. Então, assim, como é que você vai dar um time que precisa sair da Série B em crise, um time que não está se encontrando com jogadores de Série A, digamos assim, e tá moralmente acabado na Série B, e vai botar o Diniz, um cara que, em vez de levantar a moral dos caras, em vez de ser aquele maluco de grupo, tipo um Renato Gaúcho, digamos, vai ser o cara que vai cobrar mais ainda dos caras, vai pegar mais no pé dos caras e vai tentar implementar um jogo completamente impossível do que os caras estavam fazendo, impossível do que os caras iriam poder fazer. Aí a gente viu o Vasco tomando gol de saída de bola parada,
Não, aquelas saídas de bola que o Lucão tava fazendo ali com o Leandro Castan, os caras não sabem fazer isso. O Fernando Diniz não fez isso dar certo nem no São Paulo, nem em lugar nenhum. E nem tinha tempo, cara. Não tinha, cara, não tinha. O que o Vasco tinha que fazer é pegar um técnico igual o do Botafogo, jogar no contra-ataque, tá ligado? Apostar ali no cano, as bolas do Nenê pra ele, botar 2 jogadores de velocidade na ponta e é isso, cara, jogar no contra-ataque, tá ligado? É isso que o Botafogo vem fazendo, o campeonato da Série B inteiro engrenou. É isso que o Vasco deveria estar fazendo, porque é mais um ano na Série B, é mais um ano de pouco dinheiro, provavelmente vai ser mais um ano de crise difícil, o Vasco vai ter que enxugar elenco. Esses jogadores aí de Série A estão um pouco se fudendo, porque eles vão voltar para time de Série A, com certeza. Eu vi a notícia aí que tá o burburinho também, Pablo, desculpa te cortar também, que o Cano aí já tá pensando em não renovar com o Vasco, porque ele tá com propostas do Santos, e assim, de clubes da Série A, se não me engano, do Santos e do Corinthians. Ele já tá com propostas, assim, de clubes da Série A, porque ele vai permanecer mais um ano na Série B, o cara não vai, de repente o cara não quer isso, entendeu? Não, e outra coisa também, tipo, vai vir proposta pelo Cano, vai ter que vender, cara. Não tem dinheiro, cara. A receita tá menor porque tá mais um ano na Série B, é complicado. O único ativo do Vasco aí que o Vasco vai ter pra temporada que vem pra conseguir um dinheiro bom vai ser o Riquelme e talvez a venda do Cano, tá ligado? Porque esses outros jogadores que chegaram aí, Marquinhos Gabriel, Léo Gabá, Zeca, não sei o quê, pode até sair, mas os caras vão sair desvalorizados, então o Vasco não vai conseguir muito dinheiro nesses caras, tá ligado? Então, assim, é complicado a temporada do Vasco. O Pássaro também fez um trabalho ridículo. A coletiva dele lá, a última, do jogo da derrota lá pro Botafogo, por 4-0, foi simplesmente ridículo. Eu acho que eu nunca vi uma coletiva de imprensa tão infeliz na minha vida. E, novamente, o Salgado não tava lá, né? Cara, esse presidente do Vasco é o que eu falei. Ele é mais um exemplo daquele tipo de presidente que é marionete, que ele não manda nada. Quem manda são lá os beneméritos e tal, a corrente política na qual ele representa. Ele tá lá só como testa de ferro, digamos assim, porque ele tá mais perdido do que qualquer outra coisa lá, ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá, a verdade é essa. Ele não aparece em lugar nenhum, não vejo esse cara, eu só vejo esse cara por fotografia, assim, de notícias que aparecem. Eu nunca vi esse cara dar uma entrevista coletiva assim como você tá falando, não sei nem como é que é a voz desse merda, entendeu? Eu não sei nem como é que é a voz desse cara, de tão inútil e, assim, omisso que esse presidente atual do Vasco é, enfim. Desculpa, galera, aqui vocês já estão vendo que eu já estou começando a ficar um pouco exaltado, mas tá tranquilo, vou manter o Ares, assim, profissional, tá de boa. É porque esses problemas, assim, no Vasco me irritam, porque ano após ano parece que as coisas só pioram, não vejo melhoras, e para mim, já que a gente tá falando qual é o grande problema, já pra gente ir pra outra pergunta, que aí ainda tem muita coisa pra gente falar no episódio de hoje, eu acho que o grande problema do Vasco foram dois: a montagem de elenco e principalmente passa pelas mãos do Alexandre Pássaro, e o maior culpado de tudo é o presidente, porque eu acho que são os 3 fatores, é como se fosse uma pirâmide, é o presidente, aí passa pelo Alexandre Pássaro e a montagem do elenco, porque o Fernando Diniz, eu posso isentar, se bem que não dá para isentar muito o Fernando Diniz, porque é difícil tu isentar o mascaradinho. Não dá pra isentar o mascaradinho. Então é complicado, porque teve jogos, por exemplo, o jogo contra o Guarani, não dava pro Vasco perder aquele jogo, cara. Beleza, o Cano perdeu o pênalti, mas como é que o Vasco toma um gol de contra-ataque? Não pode perder um jogo desse. O jogo contra o Botafogo, o Vasco tava começou a jogar bem, jogando bem, tomou o primeiro gol, o Vasco desmontou. Parece que o Vasco tá com o mesmo problema do Grêmio. O psicológico tá lá embaixo, não consegue reagir, além do mais se toma um gol. Então foram jogos, esse último jogo agora, contra o Vitória, o jogo contra o CSA 3-1, agora contra o Vitória, 3-0, o Vitória tá lá embaixo, brigando para não cair, pra Série C, o Vasco toma de 3-0 desse time. Nada contra o Vitória, que o Vitória é um grande do Nordeste, do nosso futebol lá, representante do Nordeste junto com o Bahia. Mas, meu Deus do céu, o Fernando Diniz parece que tem merda na cabeça, cara. Ele não consegue fazer o simples. E aí, só falando rapidinho, que essa ideia do Fernando Diniz eu quero trazer para a próxima pergunta, que tem muito a ver sobre a carreira do Fernando Diniz. Mas daqui a pouco eu entro nessa pergunta. Mas voltando rapidinho. Então, acho que o Jorge Salgado
o Jorge Salgado, o Alexandre Pássaro e a montagem de elenco que o Alexandre Pássaro fez, eu acho que foram os principais problemas do Vasco nessa temporada. Porque quem tá lá em cima, quem tá mandando, que é o responsável pelo progresso do time na temporada. Eu vejo assim. E o cara que foi contratado como diretor de futebol para montar esse time para a disputa de uma competição importante, que o Vasco tem menos receita, tem toda uma questão de planejamento, um planejamento horroroso, um planejamento feito com as coxas, cara. Entendeu? Horrível esse planejamento. Por que o cara que não deu certo no São Paulo, fez um monte de cagada no São Paulo, o Vasco contratou esse cara, exatamente como você falou. Não dá pra entender, parece que todas as merdas que ele fez no São Paulo, ele veio pra cá, ele veio pro Vasco fazer as mesmas coisas, entendeu? E até já tem um burburinho aí que o Vasco já tá atrás do Alexandre Matos aí, mas aí realmente aí já começam os burburinhos, eu não quero nem pensar, deixa isso pra próxima temporada. Mas enfim, eu acho que passa pelo Alexandre Pássaro e o Jorge Salgado. Para mim são os grandes culpados. E eu isento o Fernando Diniz um pouquinho de culpa, mas os jogos que ele perdeu e do jeito que perdeu, isso aí eu não isento o Fernando Diniz de culpa nenhuma nesses jogos, só da culpa dele de ter chegado assim, não ter pego o time desde o início, mas eu acho que se ele pega o time desde o início também ele ia tomar goleada em todas as partidas, porque ele até começou bem lá com aquelas 5 vitórias seguidas e depois a gente sabe como é que se desenrolou a história. E aproveitar que a gente está falando do Fernando Diniz, Pablo, eu faço uma pergunta aqui sobre ele. O Fernando Diniz, cara, será que ele não deve repensar a carreira como treinador? Ou ir para um clube pequeno, ou sei lá, ir para uma Arábia ganhar dinheiro? Porque, sinceramente, eu não vejo o Fernando Diniz mais nessa profissão como um brilhante treinador, apesar dele ser jovem, porque ele já teve chance, cara, e praticamente quase todos os times aí do Brasil, times grandes, times importantes, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, e eu não vi o Fernando Diniz fazer... Cruzeiro não, foi mal, Cruzeiro não. Fluminense, Vasco, foi no Atlético Paranaense, São Paulo, o Audax lá atrás. Então, cara, assim, eu não vejo assim... Santos. Então, olha só as oportunidades que ele teve. E se você me disser um trabalho bom que o Fernando Diniz fez, você vai contar nos dedos, cara, porque não tem todos os times que ele tenta fazer. Eu até acho válido essa ideia, eu gosto bastante da ideia do Fernando Diniz de propor esse futebol ofensivo. Ele é um dos treinadores que tenta passar para dentro de campo aquilo que ele tem de futebol ofensivo, só que às vezes não dá certo, não funciona, e ele não sabe mudar o time. Parece que ele não tem outros esquemas de jogo para adaptar o time, para fazer o time ficar competitivo e largar a mão desse esquema de jogo que não está dando certo. Então, realmente, eu acho... será, Pablo, realmente que o Fernando Diniz deve repensar a carreira, mudar de profissão, ou então ser um manager, outra coisa, porque depois do Vasco, com esse trabalho pífio aí, como diria o outro lá que ele fez no Vasco, eu assino embaixo que se você me disser que ele é um treinador fraco, eu assino embaixo com toda certeza. Cara, Fernando Diniz é o treinador com o melhor empresário do Brasil, tá ligado? Sim, melhor empresário do Brasil. Ele deve ter o empresário do Douglas, em Barcelona. Não, ele tem o empresário do Daniel Alves, cara. O Daniel Alves é bom, né, cara? Aí fica fácil. Agora, pô, é complicado, porque, tipo assim, a ideia dele é boa, de jogar ofensivamente. Ele não sabe treinar o time, aí fica difícil, né? Não sabe treinar. Parece que ele não sabe dar treino. Não, assim, a gente viu aí Fluminense, Atlético Paranaense, Santos e Vasco agora que realmente não sabe. Exatamente. Então, é isso, cara. É um técnico com uma ideia boa. Se eu fosse ele aí, tirava sei lá, uns anos sabáticos aí para estudar, ia pra Europa, estudar taticamente para aflorar um pouco mais aí essa parte técnica que ele tá tentando implementar e voltar uns anos depois mais estudar, aproveitar que ele é jovem e tal, mas eu acho que, mano, pra ele pegar um time grande agora, meu Deus do céu, porque ele só pegou time grande. Ele só fez merda em time grande. Tipo assim, o São Paulo, ano passado, cara, ele conseguiu perder o campeonato. São Paulo tava o quê? 5 pontos à frente, cara. Ou mais. Não, tava 7. Teve uma época que São Paulo tava 7 pontos, cara.
Não, ele perdeu o campeonato pro Flamengo, que era terceiro lugar, tá ligado? Então, é um cara que é um cara também difícil de se lidar, né? Porque Tietê que o diga, né? apesar de ter ideias boas, é um cara que não deixa o jogador pensar em campo. Ele tá gritando em campo o jogo inteiro, mas não é tipo uma gritaria igual o Jorge Jesus ao São Paulo, tá ligado? É uma gritaria de que o cara tá com a bola do lado e parece que ele tá jogando em leve, cara. Ele toca a bola pra esquerda! Toca a bola pra... Ele tá narrando o jogo, falando o que o jogador dele tem que fazer. Eu acho que isso atrapalha muito, porque o jogador não tem autonomia nenhuma e se confunde muito o jogador, né? Porque, assim, ele quer que o cara toque a bola pra esquerda, mas o cara pode estar vendo lá na direita um cara livre ou uma possível futura jogada, um lançamento futuro, e o Diniz não deixa o cara pensar. Então, é bastante complicado. É um cara muito chato, assim, à beira do campo, apesar de aparentar ser um cara bastante tranquilo nas coletivas e entrevistas. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que ele tem que fazer, ele não deveria nem ter aceitado o Vasco. Quis aceitar o Vasco para ver se recupera a carreira, para tentar recuperar o Vasco, mas, pô, cara, era nítido o que iria acontecer, né? O Diniz, a carreira inteira dele, entregou para os adversários o resultado por causa do jeito que ele joga. Aí ele vai tentar implementar isso no Vasco em crise. O Vasco em crise sem tempo para fazer isso, com deficiências ridículas de defesa e assim, como que ele vai fazer isso no time do Vasco? Aí teve lá aqueles jogos lá e tal, 5 vitórias, mas pô, não foi o suficiente, né, cara? O Vasco precisaria aí de muito mais tempo e muito mais calma para poder aplicar o que ele queria aplicar, e ainda assim o Vasco não tinha qualidade suficiente para fazer o que ele queria fazer. Então é complicado aí. Espero que ele saiba, né, a hora de falar, pô, peraí, tem que estudar, porque ele tá precisando. Exatamente, foi o que eu falei. Eu acho que ele assinou o atestado dele de treinador fraco, assim, que precisa de uma reciclagem para ele mudar esse estigma dele, porque ele só assumiu o clube grande e todos os trabalhos dele mais recentes, assim, provou do Santos também mais recente aí, Atlético Paranaense, Fluminense, acho que agora provou que ele não sabe treinar o time de São Paulo, cara. Entendeu? Tem sérios problemas defensivos, principalmente com a forma que ele joga. Então, foi como você falou, você definiu bem, Paulo. Ele deve repensar a carreira dele, ele deve tirar uns anos aí sabáticos para estudar, para ele tentar mudar essa mentalidade dele. Essa mentalidade dele é ótima. Eu bato palma assim, de jogar um futebol ofensivo, mas nem sempre vai dar certo tentar implementar nem sempre vai dar certo tentar implementar esse estilo de jogo. E às vezes, quando não dá certo, ele tem que ter outras alternativas. Ele tem que aumentar o leque dele de possibilidades de esquema de jogo para uma determinada situação, para tornar o time competitivo e não sempre insistir na mesma coisa que não vai dar resultado. E principalmente saber treinar um time, que parece que dentro de campo ele não sabe treinar o time. Quando o time vai jogar lá na Vera, não é isso que acontece. O time está completamente desorganizado, é uma bagunça danada, e no Vasco agora mais recentemente nós vimos isso. Então é uma pena aí, porque o Fernando Diniz tinha um futuro promissor lá atrás no Audax, mas o que foi demonstrando aí nos times que ele passou ao longo da carreira foi só decepção. E eu acho que ele tá com o filme queimado aí no mercado brasileiro. Pode ser que ele assuma time aí de menor expressão e tal, mas eu acho que agora um time grande, tão cedo o Fernando Diniz não vai assumir, e cabe a ele botar lá a humildade, calçar as sandálias da humildade e tirar uns anos sabáticos aí, uns anos afastados, para poder refletir o que ele vem fazendo e dar uma estudada, que ele tá precisando se atualizar aí como treinador e parar com essa arrogância que ele emana aí bastante, principalmente lá como emanou no São Paulo, lá na época do Mascaradinho. O Tietê tem pesadelos com ele até hoje. Enfim, para nós podemos encerrar aqui esse assunto do Vasco, que senão nós vamos ficar só falando do Vasco o episódio inteiro, e ainda tem mais 2 assuntos para nós discutirmos aqui. Uma pergunta assim rapidinha para a gente encerrar aqui o assunto do Vasco. É uma tendência, Pablo, os times, por exemplo, Vasco, agora o Cruzeiro vão ficar mais um ano na Série B, o Botafogo não, que o Botafogo subiu, agora o Grêmio correndo sérias chances de cair. Pode ser que o Grêmio, sei lá,
fazendo a previsão assim, continue também num outro ano, se realmente cair para a Série B. É uma tendência, cara, desses times grandes, digamos assim, times de camisas caírem e ficarem na Série B, vai se tornar uma tendência, porque antes um time desses caía e logo no ano seguinte já subia. Será que vai ficar mais comum a partir de agora esses times caírem e não conseguirem o acesso imediato na temporada seguinte? É mais difícil porque agora os times caem e não tem mais o dinheiro da Série A, né? Antigamente era mais fácil, porque aí o time caía, tinha investimento da Série A, conseguia ali enxugar o elenco, pagar o salário, saía gente de salário alto e tal. Mas hoje em dia não, hoje em dia, tipo, o time caiu, aí tem que enxugar o elenco, botar o time de Série B mesmo para poder competir se não tiver dinheiro, cai muitas receitas. E geralmente que o time caiu é porque tá em crise, né, cara? Então, assim, é complicado. O Grêmio a gente não sabe o que realmente tá acontecendo lá. Talvez a gente só saiba se o time cair mesmo de fato, que aí tudo vai ir pro ventilador. Mas a questão do Vasco é que, cara, assim, a questão do Vasco é muito simples. Os caras têm que querer melhorar. E enquanto a política estiver acima da instituição Vasco da Gama, o Vasco vai ser isso aí, cara. Pode ter uma melhorazinha aqui, uma melhorazinha ali. Mas, por enquanto, a questão do Vasco tem que vir um Messias aí no Vasco que consiga dialogar com todos os grupos políticos do clube. Porque, meu amigo, complicado. O Vasco ali, todo mundo quer o poder, ninguém quer largar o osso. Corrente política no Vasco, nunca vi uma corrente política tão forte como essa. Cara, eu tava falando isso com o Bruninho, cara. A questão do Cruzeiro é que talvez aí o Cruzeiro passe, sei lá, já vai pro terceiro, talvez fique uns 5 anos aí na Série B. Até se reerguer, porque a situação do Cruzeiro é pior ainda que a do Vasco. O Cruzeiro tá num buraco sem fim, assim, soterrado praticamente em dívidas, em tudo, e já vai lá pro terceiro ano na Série B. Então foi o que eu falei, eu acredito que seja uma tendência assim, cada vez mais frequente, porque diminui o dinheiro de televisão, de cotas e tal, os times têm menos dinheiro para contratar, para investir, e não tem mais bobo na Série B. Os times são muito competitivos, muito fortes, nós estamos vendo aí, e que vão ficar 2 times aí como o Vasco e o Cruzeiro na Série B, porque estão subindo. É o que a gente falou, tá ligado? Tipo assim, os times, digamos que menores, de pequenos, de menores expressões, eles... Peraí, o Flamengo que é o Flamengo, conseguiu equilibrar as dívidas e tá fazendo o que tá fazendo, por que eu, que devo, sei lá, 1 milhão, tá ligado? 2 milhões, se eu equilibrar minha dívida, eu viro a potência na Série B, ou então um time ali que vai brigar pro Sul-Americano na Série A. É o que tá acontecendo. Ceará, Bahia, Fortaleza, Bragantino, Cuiabá. Esses times aí, cara. O time aí que tá subindo agora, o Curitiba. Tem também o outro que vai subir também aí. Qual outro vai subir? Bahia, talvez vai subir, né? CSA aí também. Então, é isso, cara. Tipo, é muito simples. Você equilibra a sua dívida, consegue dar situações mínimas de trabalho para os seus jogadores e o que tem de melhor acontece, né? Que o time progride. Agora, se você for um Vasco da vida, um Santos, um Grêmio, onde a política for falar mais alto e não querer largar o osso, né? Não querer dar o braço a torcer, aí isso reflete no futebol, reflete no campo, reflete nos jogadores e a instituição fica depreciada, né? Complicado. Exatamente. Você tocou no ponto central. Eu acho que o maior problema do Vasco é a política. Enquanto tiver a política, colocar a política acima da instituição Vasco da Gama, como você definiu bem, o Vasco vai continuar nessa draga danada aí e dificilmente vai voltar a ter aqueles tempos de glória lá de 1998, 2000, que era aquele time super vencedor nas mãos do Eurico Miranda. Verdade, que era uma corrente política, mas ele investia no Vasco e não tinha essa divisão que tem hoje. Enfim, agora vamos ver como o Vasco vai tomar rumo e vai se preparar para a próxima temporada. Bom, Pablo, encerramos aqui o assunto do Vasco, agora vamos falar de Brasil classificado para a Copa do Catar. Eu acho que não é surpresa para ninguém, isso aí
O Brasil estava nadando de braçadas nessas eliminatórias. E o Brasil, um dado importante, que o Brasil fez a melhor campanha das eliminatórias lá desde 1970, que o Brasil não tinha uma boa campanha como essa. O Brasil ainda tem jogos a serem disputados assim, nas eliminatórias, mas o Brasil se classificou para a Copa do Mundo com uma campanha invicta, assim, com mais de 20 pontos e tal, melhor ataque, melhor defesa. A Argentina logo atrás, depois o Uruguai e o Equador também brigando lá pela quarta vaga. E o G5 lá também, depois tem o Chile e tal, outros times brigando pela repescagem, mas falando do Brasil especificamente, que é o que interessa aqui no episódio, que o Brasil se classificou para a Copa do Catar lá em 2022, que vai ser disputado, inclusive, lá em novembro, no final do ano, que é uma novidade. O Brasil, Pablo, fez a melhor campanha das eliminatórias, mas isso é suficiente para chegar na Copa do Mundo? A gente sabe que o Brasil é favorito. Para mim, eu vejo a Copa do Mundo sempre com 3 favoritos: Brasil, Itália e Alemanha. Por quê? Simplesmente porque das 21 Copas do Mundo realizadas até hoje, essas 3 seleções ganharam 13 títulos. Então, isso já diz muita coisa. Fora que tem as outras seleções, como a Argentina, o Uruguai e tal, que a gente não pode desconsiderar nunca, mas aí vai muito de momento, como essa seleção está chegando, enfim. O Brasil sempre chega como favorito, isso aí é verdade. Mas será que fazer a melhor campanha das eliminatórias e tal, como se as eliminatórias sul-americanas fossem super difíceis e tal, será que isso é suficiente para chegar na Copa do Mundo e bater de frente, assim, ganhar de praticamente todas as seleções europeias, lá quando vem a seleção europeia, ou uma seleção africana, que é um estilo de jogo que o Brasil não está acostumado a enfrentar, ou pegar, sei lá, uma seleção... pegar assim, uma seleção como é o caso do México, que é um outro estilo de jogo completamente diferente das seleções da América do Sul. A gente viu na Copa da Rússia, que é o estilo mais pegado e tal. Será que é o suficiente para o Brasil ganhar a Copa? E além disso, eu sei que eu vou mexer com o seu âmago aí para falar bem do Tite, mas o Tite sai com a moral elevada, com essa classificação do Brasil aí, com melhor campanha e tal, saldo positivo, entre outras coisas. Cara, falar do Brasil é chovendo molhado, eu não tenho muito o que falar, só que eu tenho deveras críticas aí ao trabalho do Tite. Não gosto do que ele faz na seleção, não gosto do que ele faz com os jogadores na seleção. O que ele faz com o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador brasileiro jogando na Europa hoje, é ridículo. E assim, cara, pode ter 100% de aproveitamento, pode ter 200% de aproveitamento. Primeiro que tá jogando na América, só tem Brasil, Argentina e Uruguai, olha lá, o Uruguai tá uma bosta. Não tem competitividade. Não tem. Olha só, se classificam quanto pra Copa do Mundo? 5? 6? Se classificam 5, 5. Se classificam 5. Mas se classificam 5. O Brasil, de todas as seleções, é a mais forte. Então, assim, o Brasil ia se classificar. Podia ser em quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Mas o Brasil ia se classificar, tá ligado? Independente de qual time fosse jogar, o Brasil ia se classificar. Não tinha como o Brasil não se classificar, tá ligado? Então, é ridículo o futebol que ele apresenta. É ridículo ele não tentar apresentar um futebol melhor. E a gente sabe que vai ser ridículo a campanha do Brasil na Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo as seleções europeias vão jogar muito mais fortes, muito mais pegado, vai ser um futebol muito mais tático do que as seleções vêm mostrando. A gente sabe que isso vai acontecer. As próprias seleções sul-americanas, vide o México aí, o Chile, das últimas Copas aí que dificultaram a vida do Brasil, taticamente foi muito forte, cara, porque elas têm técnicos estrangeiros, têm técnicos com ideias novas, têm técnicos que estudaram para isso, tá? E aqui no Brasil é isso, o Tite, tá ligado? É o Tite. Botar Gabriel Jesus pra marcar lateral. O cara não... Eu não sei agora porque eu não tô acompanhando o Brasil, mas eu acho que o último gol dele foi na Copa América, que foi aqui no Brasil, tá ligado? Pra ter uma ideia. É isso, é o Tite, cara. É o Tite. O Tite acabou com o futebol do... O Tite acabou não. O Tite acaba com o futebol do Vinícius Júnior na seleção. O Tite acaba com o futebol do Gabigol na seleção. O Tite não sabe usar o Gerson. O Tite... E ele viu o Gerson jogar aqui, hein? 1 ano e meio, 2 anos. É complicado, tá ligado? É complicado. Não tem muito o que dizer. O cara tem 100% de aproveitamento porque ele simplesmente joga na América do Sul. E outra coisa também, quando tem amistoso, são marca amistoso contra, sei lá, um time da Nicarágua.
Então... É o famoso amistoso pra CBF desembolsar uma graninha, né? Não tem muito o que dizer não, cara. O Brasil não foi testado, essa que é a realidade, tá ligado? E quando seria testado, que era contra a Argentina, que com certeza ia perder aquele jogo, deu o caô que deu lá. Com certeza o Brasil perderia aquele jogo. A gente viu na Copa América como é que foi. Perdeu na final e tal, que o jogo foi horroroso, mas perdeu. E, cara, o que aconteceu ali com a Argentina na Copa América vai ser o que vai se repetir, acredito ali, das fases eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil deve passar, né? O Brasil, acho que não... Não, e eu vi o Tite, aproveitando que você tá falando aí, o Tite tava falando até pouco tempo que queria pegar uma Itália. Você imagina o Tite, esse time do Tite aí, que não tem... cara, assim, eu também não tenho palavras para definir. Eu acho que o Brasil fez mais do que a obrigação de se classificar, porque não tem dificuldade nenhuma em se classificar para uma competição, assim, para uma eliminatória, que passam 5, sendo que o Brasil é disparado. A melhor seleção é a Argentina logo atrás, assim, nadando junto com o Brasil, mas é disparado uma das seleções mais fortes, tem a obrigação de passar. Mas o Brasil, cara, só contra o Uruguai, que foi aquele, se não me engano, 4 ou 5-0, que a gente teve assim uma ilusão. Uma ilusão quando o Brasil destruiu, jogou muito, mas aquilo a gente sabe que não vai se repetir. O jogo do Tite é esse, que foi nessa partida recente aí contra a Colômbia. A Colômbia dando calor no Brasil. A gente sabe que a Colômbia é um time enjoado e tal, sempre chega nas oitavas, quartas de final de Copa do Mundo, mas a gente sabe que o futebol do Brasil é esse aí, não é aquele contra o Uruguai, que o Tite não pratica esse futebol. O Tite sempre pratica visando sempre a linha defensiva, ele gosta de postar o time atrás e jogar sempre por uma bola no contra-ataque. Esse é o Tite. O negócio do Tite é formar o sistema defensivo, tem que ter uma defesa sólida. Foi assim no Corinthians, foi assim por onde ele passou. O Corinthians dele se caracterizava por isso. E o que mais me irrita no Tite é que ele não sabe escalar os jogadores nas posições certas. Aí outro dia o cara... aí eu tava debatendo até com meu pai por que tal jogador na seleção brasileira não joga o que ele joga no clube. Mas é claro, porque o treinador não sabe escalar ele na posição certa. O cara nunca vai desempenhar o que ele desempenha no clube na seleção. Então é muito complicado. Eu acho que o Tite, foi como eu falei, a pergunta que chega com moral. Eu não vejo moral nenhuma para ele chegar, porque ele está devendo e muito, principalmente naquele jogo de 2018, na última Copa, contra a Bélgica, que ele tomou um banho de bola da Bélgica. Depois era normal o Brasil ir para cima porque estava perdendo o jogo, tinha que ganhar, mas ele insiste sempre nas mesmas coisas. Ele só convocou Rafinha, Antony e tal por causa de pressão popular, porque senão ele não ia convocar Gerson, ia continuar na mesma coisa. Exatamente, isso me revolta também nessa última convocação, ele não ter convocado Vinícius Júnior. Se eu não me engano, eu vi um meme que estavam falando que as lesões convocam melhor que o Tite. Eu concordo. Convocam melhor que o Tite, porque se o Roberto Firmino não tivesse se machucado, o Vinícius Júnior não teria sido convocado. Então, mas o que adianta o Vinícius Júnior ser convocado para ele mal ser utilizado de forma errada na seleção, não render nem o que ele rende, nem 10% do que ele rende nas mãos do Ancelotti. Então, no Real Madrid. Então, é muito complicado feliz pelo Brasil e tal, é o nosso país, a nossa seleção, mas a gente sabe a realidade, como é que o Brasil vai chegar na Copa, quando pegar aqueles times mais enjoados e tal, corre o risco de perder. Quando pegar uma seleção europeia mais forte que o Brasil, que tem um padrão de jogo como a Itália, que o Tite está desesperado para enfrentar e tal, vai tomar um passeio, porque a gente viu a Itália jogando na Eurocopa. A gente viu a Itália jogando contra a Bélgica, que eliminou o Brasil em 2018. A gente viu a Itália jogando contra a França. A Itália jogando o que jogou. Então, eu não vejo com bons olhos essa classificação para o Brasil. Eu acho que o Brasil não foi testado. Isso é um perigo, porque quando não é testado assim, a chance de um vexame numa competição importante como é a Copa do Mundo é grande. Com certeza. Não tem muito o que falar, não. É só isso mesmo. Então, Pablo, só para a gente encerrar aqui esse assunto do Brasil e partir para o Daniel Alves, senão o episódio vai ficar muito grande aqui. Quem você acha que provavelmente já foi falado que quando acabar a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é no final do ano que vem, o Tite vai sair sendo campeão ou não da Copa do Mundo, que provavelmente ele não será campeão da Copa do Mundo. Se ele for campeão da Copa do Mundo, Jesus amado, vamos fazer uma estátua para ele. Meu Deus do céu, que isso não aconteça.
Que não faça estátua para ele. O Brasil ser campeão, beleza. Que o Brasil conquiste o Hexa. De preferência em cima da Argentina ou da Alemanha pra gente se vingar. Mas quem você acha, Pablo, que assume o Brasil depois da Copa do Mundo? A gente até já assumiu, assumiu é ótimo. A gente até já discutiu isso, que seria um Renato Gaúcho ou um Cuca. Mas você acha que teria um outro nome? Dizem as más línguas aí nos bastidores que um Guardiola também poderia assumir o Brasil, mas eu acho difícil, que ele renovou com o City. Então, quem você acha que assumiria o Brasil? Quem você... Vou até reformular a pergunta. Quem você gostaria que assumisse o Brasil? Porque vai ser um novo ciclo, o Tite vai sair de vez, vai ser um novo ciclo da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo. Pode ser um outro Brasil, dar uma chance para um outro treinador, mas eu acho difícil vir um treinador estrangeiro, tendo Cuca e Renato Gaúcho aí, senão vão chiar também, porque esse Guardiola também é muito difícil. E aí, Pablo, o que você acha? Quem você acha que pode assumir a seleção depois da saída do Tite aí com o término da Copa do Mundo? Cara, eu não sei quem vai assumir. Eu gostaria que assumisse o Jorge Jesus. Meu Deus. Não sei se isso será viável, mas vide que o Xavi aí quase assumiu, então a gente pode ter alguma esperança. Mas provavelmente vai ser um técnico brasileiro, então a disputa estava entre o Cuca e o Renato Gaúcho. Eu acho que eu sei o nome, cara. Eu pensei o nome aqui que corre por fora. A gente acabou de falar nele, Fernando Diniz, cara. Ah, tá bom. E provavelmente o empresário dele consegue, se ele quiser. Pode querer. Na moral, se isso acontecer, eu mudo de país, cara. Meu Deus do céu. Aí a disputa tava entre o Renato Gaúcho e o Cuca. E o Cuca, Eu acho que agora tá com o Cuca aí. Talvez o Renato Gaúcho aí ganhe uma moral, caso ganhe a Libertadores. Mas por enquanto aí eu vejo o Cuca assumindo o lugar aí do Tite na seleção. E sei lá também, né? Vai que eles aí não tentam Abel Ferreira, né? Meu Deus. Sabe? Maluco. Bom, assim, quem assume o Brasil depois da Copa é uma pergunta difícil, porque a gente não tem como precisar nada, porque a gente sabe a bagunça que é a CBF. É muito complicado dar qualquer time. É mais um palpite que a gente está fazendo, galera, aqui, porque por mais que a gente queira, os nossos desejos nunca vão ser atendidos, porque o Xavi, eu acho que foi um devaneio, assim. Infelizmente ele recusou, e que bom que ele recusou, porque ele ia estar numa bagunça danada, porque ninguém merece ser auxiliar do Tite. Ele ia assumir depois da Copa com essa zona que é a CBF. Ele fez bem de não ter assumido. Infelizmente eu queria que ele tivesse assumido, mas não entendi, Pablo, o quê? E ele livrou o Tite da vergonha, né? Imagina. Você sendo ensinado pelo seu auxiliar. Exatamente, você virou o Tite da vergonha. Então eu acho que cada vez mais distante, só se mudar completamente uma CBF, se mudar a mentalidade, aí eu acredito que traga um treinador como o Guardiola, um Klopp, mas até lá eu acho muito difícil. Ainda vão olhar com os olhos para o futebol brasileiro, para os treinadores brasileiros. Eu acho que o treinador que está em evidência, os treinadores que estão em evidência, é o Renato Gaúcho e o Cuca. Eu acho que o Cuca está correndo na frente aí do Renato Gaúcho. Ele assumiu essa dianteira porque o Renato Gaúcho está sendo muito contestado no Flamengo. E o Cuca ganhando a Copa do Brasil e ganhando esse Campeonato Brasileiro do jeito que está ganhando, a gente sabe que nos últimos jogos ele não está jogando bem, mas está praticando o melhor futebol aí do Brasil, melhor futebol que o Flamengo. A gente sabe como é que é o Cuca e tal, é aquela mescla de futebol defensivo, de vez em quando faz umas besteiras, mas eu até gosto do Cuca. Ele tenta mesclar às vezes o futebol ofensivo, ele tem umas ideias de futebol ofensivo legais que eu acho, mas para a seleção não sei se encaixaria. Enfim, o nome que eu queria que assumisse seria o Klopp ou um Guardiola, ou o Thomas Tuchel, quem diria, sei lá. Eu acho que é a minha redenção querer o Tuchel na seleção brasileira. Quem diria que um dia eu iria falar isso, mas sei lá, é o melhor treinador que eu vejo em atividade no momento, atual campeão europeu. Então disputando aí com o Guardiola e o Klopp, que o Liverpool aí voando também. Então, mas a gente sabe como é que é a realidade do futebol brasileiro. Eu acredito que seja o Cuca, provavelmente. Se nada assim de muito diferente acontecer depois da Copa do Mundo, eu vejo o Cuca assumindo essa seleção brasileira. Infelizmente, assim,
os nossos desejos não vão ser atendidos de trazer um técnico estrangeiro para tentar mudar essa mentalidade da seleção brasileira, porque, galera, se o Brasil não ganhar essa Copa do Mundo, serão 28 anos. O Brasil já está 24 anos sem ganhar uma Copa. Serão 28 anos. E eu acredito que vão ser 28 anos, porque não vai ganhar essa Copa do Mundo, do Catar. Vão ser 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Uma seleção pentacampeã do mundo, do tamanho do Brasil, não pode ficar esse tempo todo sem ganhar uma Copa do Mundo. Isso é tudo fruto de mau planejamento, corrupção dentro da entidade que organiza o futebol brasileiro, que é a CBF, escolha errada de treinadores, interrupção no meio do trabalho. Então a gente está vendo uma série de lambanças que acontece isso aí. O Brasil fica anos, Copas do Mundo após Copas do Mundo, sem conquistar um título sequer, jogando mal futebol, e daqui a pouco vai ser ultrapassado por uma Itália ou Alemanha aí que está perto de encostar no Brasil, e quiçá ser ultrapassado e chegar ao Hexa primeiro do que o Brasil. Então o Brasil classificou, legal, parabéns, mas eu vejo essa situação do Tite aí muito difícil. Se ele ganhar a Copa do Mundo vai ser uma surpresa, ótimo, Brasil Hexa, mas vai ser uma surpresa para mim. E o que vai acontecer depois da Copa do Mundo, só Deus sabe. A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza nós vamos debater bastante aqui. Então, galera, é melancólico, eu vejo essa situação, essa filosofia, esse futebol que o Brasil pratica. Enfim, a gente vai ficar se prolongando aqui, não vai chegar a uma conclusão, porque sempre quando a gente fala de seleção brasileira, é a mesma coisa. A gente fala mal do Tite, o futebol que ele joga, mas aí vai falar, vocês só enxergam os defeitos. Não é só enxergar o defeito, ele joga pelo resultado e não pelo futebol que a seleção brasileira é conhecida por praticar no mundo inteiro. Enfim, encerramos o assunto Brasil aqui, agora vamos falar de um outro assunto assim bizarro. Eu acho que me pegou de surpresa, confesso. Aí Daniel Alves retornando ao Barcelona com 38 anos de idade, Pablo. A gente sabe que idade não é tudo e tal, o cara pode estar jogando muita bola, e Daniel Alves vai vir, eu acho que acredito, para contribuir bastante naquela lateral do Barcelona, que só tem lateral ruim lá, nenhum deu certo. E o Xavi deu aval para ele retornar. E aí, Pablo, o empresário do Daniel Alves é bom, cara? Ele é igual o empresário do Fernando Diniz, ele é tão bom quanto? Porque o Daniel Alves, 38 anos, voltando ao Barcelona, eu acho que nem o torcedor mais assim, esperançoso do Barcelona. O torcedor do Barcelona tá rindo à toa. Em compensação, o torcedor do São Paulo. Daniel Alves aí vai conseguir ser o melhor lateral direito que o Barcelona teve nos últimos anos, fácil, porque não é muito difícil até. Eles improvisaram o Sérgio Roberto, contrataram o Semedo, ficaram mesclando ali, não deram chance pro Semedo, botaram o Sérgio Roberto de novo, o Semedo foi pro Wolverhampton emprestado, o Semedo foi comprado pelo Wolverhampton, eles pegaram o Emerson, que era compra conjunta com o Betis, aí o cara não jogou, venderam o cara, pegaram o Serginho Deste, continua o Sérgio Roberto na lateral direito, o Serginho Deste jogando às vezes põe o Mingueza. Então, assim, acho que o Xavi quis acabar com a farra, aproveitou aí que o Daniel Alves estava sem clube, é um medalhão, é um cara que é ídolo do clube, né? E assim, é bizarro pela idade que ele tem, provavelmente ele não vai jogar todos os jogos, mas na situação atual do Barcelona aí acho que não é surpresa nenhum o Barcelona ficar fazendo essas loucuras, não, pra ser bastante sincero. Na atual situação do Barcelona, a gente espera tudo do Barcelona. Exatamente, porque a situação que o Barcelona tá, eu espero quase todos. Confesso que eu fui pego de surpresa por conta de ser o Daniel Alves, não esperava. Eu esperava que ele continuasse no Brasil e tal, mas aquelas notícias assim bizarras, se tratando de Barcelona, como você definiu bem, a atual fase do Barcelona proporciona esse tipo de notícia, esse tipo de jogador vindo ao clube dessa vez. Bom, Pablo, e o Xavi, cara? Será que o Xavi não tá começando mal? Porque o Xavi já chegou, diria o outro lá, cheio de marra, botando a banca lá, botando moral no Barcelona para tentar organizar lá. Mas, por exemplo, decisões como essa, de trazer o Daniel Alves, e outra decisão importante, de manter o Dembélé, que ele falou que quer manter o Dembélé, que é um jogador que a gente sabe que só se machuca o tempo todo. Outra decisão de vender um Titi e o Neto. Será que decisões como essas não fazem com que o Xavi já comece esse ciclo de trabalho no Barcelona de forma errada, cara? O Barcelona aí com certeza vai dar todo o respaldo possível, porque eles já tinham tentado. Sim. O Xavi rejeitou eles, então agora o cara tá vindo com moral, é um dos grandes ídolos do clube.
E assim, os jogadores estão lá, vão abaixar a cabeça, não vão poder falar nada. O Barcelona agora tem um treinador maior que seus jogadores. É verdade. O Barcelona agora tem o que o Barcelona queria desde que o Pep Guardiola saiu. Um treinador maior que seus jogadores. O Pep Guardiola mas o único negócio que eu acho, desculpa te interromper, Pablo, o único que eu acho é o seguinte, eu até fiz, galera, eu até fiz o vídeo lá no nosso canal, não esqueçam de assistir lá sobre o Xavi também, falando dessa chegada ao Xavi como novo treinador do Barcelona, não esqueçam de acessar lá. Eu até falei sobre isso lá no vídeo, Pablo, que ele é um treinador novo e tem pouco tempo de carreira, assim como treinador. Ele está no Al Sadd, ficou 2 anos no Al Sadd, fez um bom trabalho, mas a gente sabe como é que é o futebol lá da Arábia Saudita. Pô, mas o Xavi, será que para chegar com essa moral toda, o cara pode falar assim, pô, mas o cara é novo, não tem muito tempo de carreira, será que realmente vai dar certo, apesar da gente saber que ele é identificado, 18 anos de camisa do Barcelona, a gente sabe que, como você definiu bem, é um treinador que está chegando para ser maior que os jogadores e maior que o elenco que está lá, é um treinador que chega com carta branca, identificado com o clube, mas será que essa curta passagem, essa curta carreira de treinador não pode prejudicá-lo? Pô, cara, mas aí não tem como eu dizer, pô, aí é querer prever o futuro, não sei, o cara pode ser, sei lá, o novo Guardiola, quem sabe. E ideias boas ele tem. É um cara que já chega no clube com experiência. O Guardiola, por exemplo, não tinha experiência quando assumiu o Barcelona. Só tinha experiência do Barcelona B. Mas não tinha experiência. Então, assim, o Barcelona gosta de apostar nesses jogadores aí que são identificados com o clube em busca do novo Guardiola aí. E é isso, cara. É torcer para dar certo. Depois que o Guardiola saiu, e o que deu certo lá foi o técnico agora, atual técnico da Espanha. É o Luis Henrique. Exatamente. E assim, é complicado, né? E o Luis Henrique deu certo porque o Barcelona tinha um timaço, não era bagunça que é hoje em dia. E o Xavi agora pegou a batata quente. Vamos ver o que ele vai fazer, tá ligado? O time do Barcelona é um time jovem, é um time que tá entrando em reconstrução, é um time com vários problemas, tem que ter uma renovação aí, porque Piqué tem que meter o pé, Sérgio Busquets tem que meter o pé, o Alba ali também não sei se tem que meter o pé ou não, mas tem que dar uma mesclada. Então é isso, cara. Tem jogadores ali que tem que ir embora, o Sérgio Roberto tem que ir embora, o Titi tem que ir embora. Eu digo que ele tem que ir embora nem porque ele é mau jogador, porque o clima ali pra ele não existe mais. É sim, eu não gosto do Titi não, cara. O Neto tem que ir embora, porque ele já pediu pra sair há muito tempo, não deixar ele ir embora. Os caras tem o Brian, não sei se ainda tá lá, né? Brian White no ataque e o outro cara lá, o De Jong no ataque, tá ligado? Pô, não tem sentido isso, cara. Os caras, assim, apesar que o Coutinho tem talento e tal, mas, pô, era pro Coutinho ter metido o pé, cara. O Dembélé, eu acho válido a aposta no Dembélé, porque o Dembélé é muito bom jogador, mas é um cara que só vive machucado, então tem que, além de ser um cara muito, muito louco, tá ligado? A gente não sabe aí qual é o mood do Dembélé. Tem que apostar ali, vai ser um time que vai jogar muito em função ali do Ansu Fati, que tá se mostrando que vai ser um jogador aí de ponta, que vai ser um dos melhores ali da Europa, e tem que acreditar também bastante ali no Depay também. Tem o Agüero no banco que se machucou, não sei quando é que ele volta, não sei nem se volta. Então é um time cheio de questões aí que, assim, a gente só vai poder julgar o trabalho do Xavi mesmo na temporada que vem, cara, porque essa temporada é só pra tapar buraco mesmo. Exatamente. Ele veio para esse ciclo aí, para esse meio para final de temporada. A gente só vai saber realmente quando ele começar o trabalho lá na outra, que ele vai participar das negociações, contratações de jogadores, montagem de elenco. E o Xavi, eu acredito no trabalho do Xavi, como eu falei lá no vídeo também, o potencial que ele tem a grande influência daquele Guardiola, lá daquele time do Guardiola vitorioso, lá que inclusive que ele jogou. Então, eu vejo com bons olhos essa contratação, eu achei bem legal, porque eu acho válido essa tentativa do Barcelona, às vezes tropeçando no meio do caminho, mas essa tentativa de resgatar a sua essência, o seu futebol ofensivo, esse seu tic-tac. Eu acho que o Xavi é o cara ideal para isso, para tentar propor essa filosofia, implementar esse padrão de jogo, que o Xavi é aquele tipo de cara, de treinador que tem aquela ideia
de tic-tac, o futebol ofensivo, marcando na saída de bola, né, com posse de bola, com objetividade, chutando para o gol, não aquela posse de bola que o cara só toca para o lado e toca para a lateral, sem objetividade nenhuma. Então eu acho válido isso, e só resta saber como vai se desenrolar esse trabalho do Xavi, que ele vai ter a missão agora de tentar tirar o Barcelona dessa crise, remontar esse elenco aí. Ele já está começando a fazer isso, vender alguns jogadores, tentar contratar outros. Então já começou aí com o Dani Alves, bancando o Dembélé, enfim, o Xavi agora está com carta branca para tudo lá, um jogador imensamente identificado com o clube, e só resta esperar como é que vai se desenrolar esse Barcelona do Xavi, para lá na frente a gente ter certeza e poder chamar, não, esse Barcelona ficou conhecido na história como Barcelona do Xavi Hernández. Contribuiu muito para o Barcelona como jogador durante 18 anos, e eu acho que acredito que esse casamento vai durar muito mais agora, esse retorno do Xavi como treinador agora, e vai ajudar muito o Barcelona também nessa nova função como treinador do clube lá para Blaugrana, né, que é como conhecido o Barcelona lá na Espanha. Bom, Pablo, encerramos esse episódio aqui, falamos bastante desses 3 assuntos aí, do Brasil do classificado na Copa do Mundo, Daniel Alves volta ao Barcelona, e o Fernando Diniz fora do Vasco, e os aspectos que envolveram essa temporada melancólica do Vasco, que se tornou melancólica de forma geral. Agora deixa esse espaço aqui para nós falarmos das nossas redes sociais para os nossos ouvintes. Por favor, Pablo, faça as honras, galera. Não menos importante, esqueci de mencionar. Galera, não esqueça de acessar o nosso canal lá no YouTube, sempre com vídeos semanais, vocês não perdem por assistir, tá cada vez melhor, com conteúdos semanais, assim, interessantíssimos, muito bons. Teve um conteúdo lá recentemente que foi lançado essa semana, que foi do Quiz Footcast, nosso terceiro quiz. Faça as honras, Pablo, por favor, e fala as suas redes sociais para os nossos ouvintes. Minhas redes sociais é @PabloFaria com 2 Is em tudo. Vocês podem me achar lá no Instagram, aliás, no Facebook, Pedro Duarte, só digitar lá que vocês me acham rapidinho. E também no Instagram, @PEDuarte92. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!